vamos falar sobre câncer ocupacional. Os cânceres são de etiologia multifatorial em decorrência de associação de fatores genéticos e não genéticos, onde os não genéticos são mais comuns. Milhões de trabalhadores são expostos a substâncias comprovadamente cancerígenas para o ser humano, e os cânceres ocupacionais eles são totalmente passíveis de prevenção, com controle de exposição e práticas pessoais adequadas. Aqui tem um quadro sobre os estágios em desenvolvimento do tumor, com a iniciação, a promoção, progressão e o estágio final, que é a metástase. Agora eu vou falar um pouco sobre o período de indução-latência. É necessário um intervalo de tempo significativo entre a primeira exposição ao agente responsável e ao desenvolvimento de neoplasia maligna. Na leucemia induzida por radiação, o período de latência é cerca de 2 anos. No mesotelioma induzido por abesto, é cerca de 40 anos ou mais. Já os tumores sólidos vai ter um período de latência entre 12 e 25 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos limiares. Muitos agentes tóxicos resultam em efeitos adversos somente quando a exposição ultrapassa uma determinada dose limiar. Nos casos dos carcinógenos, existem diversas teorias. Por um lado, aceitam o modelo não limiar, visto que uma única alteração no DNA pode desencadear um tumor. Já por outro lado, acredita-se que a probabilidade de uma molécula atingir a célula-alvo vai ser reduzida quando exposta a doses menores. Agora um pouco sobre as relações de dose e resposta. Existem fortes evidências de um efeito de doses e respostas para os carcinógenos, independente do limiar. A exposição a doses mais altas de um agente específico vai resultar em um maior risco de desenvolver câncer do que a exposição a doses menores. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos investigativos. As evidências para sustentar a carcinogenicidade de uma substância química nos seres humanos podem ser obtidas através de 3 tipos de estudos. São os estudos epidemiológicos humanos, os estudos experimentais em animais e os estudos mecanísticos. Os estudos epidemiológicos de câncer bem conduzidos, com resultados positivos, vão fornecer uma forte evidência para sustentar a carcinogenicidade, mas geralmente são difíceis de conduzir e com frequência eles não vão ser viáveis devido a possuir um custo elevado, ter uma necessidade de estudar um grande número de indivíduos e também pela necessidade de longos períodos de observação, que vai dificultar um pouco esse estudo epidemiológico. Já os bioensaios em animais vão envolver a administração de uma substância química a ser testada em um grupo de animais, seguida de observação quanto ao desenvolvimento de tumores. Os resultados obtidos serviram como preditores apropriados de carcinogenicidade humana, então acredita-se que tem uma relação entre o estudo em animais e humanos, e devido à quantidade relativamente pequena de animais estudados, os bioensaios eles são pouco sensíveis. Já os estudos mecanísticos vão incluir dados sobre alterações em nível molecular, que geralmente são avaliados por meio de ensaio in vitro, de curto prazo, e dados sobre relações de estrutura-atividade. Um dos testes mais realizados no estudo mecanístico é o teste de Ames, e eles são incapazes, por si só, de fornecer evidências causais para a carcinogenicidade. Bom, agora a gente vai falar sobre as implicações e a medicina preventiva, que são implicações para medidas regulamentares e medicina preventiva relacionada ao câncer ocupacional. Bom, os resultados desses estudos, eles objetivam avaliar a carcinogenicidade e o risco de câncer que é induzido por substâncias químicas e que devem servir de base para o manejo do risco, que vão envolver políticas públicas e considerações científicas. Existem evidências suficientes de carcinogenicidade em seres humanos que devem levar a intervenções imediatas de proteção. E as informações sobre a carcinogenicidade elas devem ser usadas pelas organizações industriais como base para a tomada de decisões em relação ao uso e ao controle de substâncias químicas. A gente vai falar agora sobre as implicações para a prática clínica.
Em relação à vigilância médica, o papel dessa vigilância médica, ele deve seguir princípios que são bem estabelecidos. Para que essa vigilância médica ela seja efetiva, é necessário um teste de rastreamento sensível e de fácil execução, a capacidade de detectar anormalidades em pré-malignas ou tumores em estágios iniciais, e a intervenção deve ser efetiva para que haja uma redução da mortalidade. Em relação à avaliação individual de casos de câncer, o câncer em um trabalhador, ele está relacionado à exposição no trabalho e à exposição em geral. Deve ser feito o estudo e análise para saber se existe ou não relação com o trabalho. A causalidade geral, ela deve avaliar se o agente é capaz de provocar o tipo de câncer. E a causalidade específica, que vai ser bem determinada pela história clínica e pelo exame físico do paciente. Agora a gente vai começar a falar sobre determinados cânceres específicos. Vamos iniciar com o câncer de pulmão. As ocupações de risco que estão relacionadas ao câncer de pulmão são os trabalhadores que eles são expostos a determinadas substâncias, como por exemplo ao asbesto, ao radônio, éteres, alumínio, cromo, níquel e arsênio. A etiologia do câncer de pulmão ela pode estar relacionada tanto ao tabagismo como exposição à fumaça de cigarro, que é o que ocorre principalmente, né? E a exposição no local de trabalho ela vai contribuir apenas para 10% de todos os casos de câncer de pulmão que são detectados, diagnosticados, que são relacionados aos carcinógenos respiratórios. O câncer de pulmão ele tem alguns tipos, que é o carcinoma de células escamosas, o adenocarcinoma, o carcinoma de células grandes e o carcinoma de pequenas células. Os sinais e sintomas estão relacionados à anorexia, perda de peso e astenia, tosse, a hemoptise, dor, dispneia e pode ter uma obstrução endobrônquica e pneumonia pós-obstrutiva, derrames ou até mesmo alteração da voz. O câncer de pulmão ele pode ser prevenido através de você evitar a exposição a carcinógenos pulmonares e pode ser realizada uma prevenção primária ou secundária. A primária está relacionada à identificação dos agentes etiológicos no local de trabalho e já a secundária ela está ligada ao monitoramento clínico no local de trabalho, como por exemplo ser feito radiografias seriadas e exames citológicos do escarro em pacientes que têm contato com esses carcinógenos pulmonares diariamente. Dando continuidade aqui à apresentação, agora eu vou falar sobre o mesotelioma. E o mesotelioma ele se caracteriza aí por ser esse câncer do mesotélio, que vai ser a membrana que vai cobrir e revestir o interior das paredes torácica e abdominal. Atinge mais frequentemente a pleura, o peritônio e o pericárdio. E aí os fundamentos do diagnóstico eles vão consistir em derrame pleural ou espaçamento da pleura em radiografia de tórax. Vamos ter também a dor torácica não pleurítica e unilateral, a dispneia, tosse seca, a perda de peso. Pode ter também a presença de células malignas no líquido pleural ou na biópsia tecidual e o diagnóstico por toracotomia aberta com múltiplos diagnósticos. Aí as ocupações de risco, a gente elencou alguns aí. Temos trabalhadores em minerações do asbesto, trabalhadores na construção civil, trabalhadores na produção, instalação e remoção de materiais isolantes, temos também trabalhadores em estaleiros, fabricação de tecidos com asbesto e soldadores, encanadores e eletricistas. Falando um pouco aí sobre a etiologia, os mesoteliomas malignos difusos do peritônio, eles são patognomônicos à manufatura do asbesto e a maioria dos casos eles têm relatos de exposição pregressa ao mesmo. Temos aí também as testagens em animais de laboratórios que confirmaram que a injeção intrapleural ou inalatória elas vão provocar esses mesoteliomas. Histologicamente, eles são idênticos aos dos seres humanos. Temos também aí o longo período de latência entre a exposição e a ocorrência que vai resultar em problemas de esquecimento de exposição ou exposição desconhecidas do paciente. Pode estar também presente em situações diárias, em materiais de fricção, manufatura de tecidos, materiais de telhados e utilidades domésticas. Falando um pouco sobre a patologia,
a gente vê que muitos tumores eles produzem metástase e disseminam-se para o revestimento mesotelial do tórax e do abdômen. O tumor ele possui um aspecto diversificado a nível microscópico, que vai resultar exatamente em um processo mais dificultoso para o seu estudo científico. Temos dois tipos de mesoteliomas, que é o benigno e o difuso maligno. O benigno ele não vai estar relacionado à exposição ao asbesto, como vimos anteriormente, e o difuso maligno ele origina-se de células mesenquimatosas pluripotentes e dissemina amplamente no espaço pleural e vai estar associado ao derrame pleural extenso e à invasão direta das estruturas torácicas. Falando um pouco sobre os sinais e sintomas, eles vão surgir de acordo com a evolução da doença. A dor torácica lancinante e persistente, temos dispneia, tosse seca, perda crescente de peso. O mesotelioma peritoneal, ele podem consistir em um aumento da circunferência abdominal, quadros álgicos e febre. Os achados físicos eles vão variar de acordo com o estágio da doença e a maioria dos pacientes eles apresentam derrame pleural. O tumor ele pode empurrar o diafragma e vai deslocar o fígado ou o baço, remetendo exatamente à impressão da hepatomegalia ou da esplenomegalia. Em relação à prevenção, a gente tem que a medida mais efetiva vai ser evitar a exposição ao asbesto, uma vez que expressa a exposição que leva ao desenvolvimento do mesotelioma. Ainda estão levantando uma série de estudos e artigos científicos que eles possam trazer um embasamento maior para essa problemática. E o controle da poeira do asbesto nas indústrias e em empresas que trabalham com essa exposição, eles têm se tornado cada vez mais rigorosos nos últimos anos, visando essa causa. E o tratamento ele pode consistir em processos cirúrgicos, radioterapia externa e quimioterapia, de acordo com a evolução da doença. Agora, falando um pouco sobre câncer de cavidade nasal e dos seios paranasais. A gente vai ter que os fundamentos do diagnóstico, eles vão consistir numa obstrução nasal unilateral, uma úlcera que não cicatriza, sangramento ocasional, tem a maior incidência entre homens, a cada duas pessoas, a cada 3, 2 são homens e uma mulher, e a histologia de células escamosas. Na ocupação de risco, a gente vai ter madeira e outras poeiras, né, exposição, que vai ser na fabricação de botas e calçados, trabalho com movelaria e indústria têxtil. Em exposição ao níquel, podemos ter trabalho com fundição de níquel. Em exposição ao cromo, podemos ter fabricação de pigmento de cromato e trabalhadores em galvanoplastia. Em relação à etiologia, a gente tem que o tabagismo ele vai provocar o câncer da cavidade nasal e dos seios paranasais. E a exposição ocupacional ela vai estar abrangendo a poeira de madeira e couro que estão associadas também. Na produção de níquel, rádio e álcool isopropílico. A exposição ao níquel é por partículas complexas e carbonila de níquel gasosa. E outras exposições ocupacionais elas podem interferir também nesse diagnóstico, como é o caso aí de mulheres expostas ao rádio, o gás mostarda e óleos minerais. O diagnóstico e o tratamento. A inspeção e palpação cautelosa das estruturas faciais, com atenção para os olhos e em especial os movimentos extraoculares. Temos também as cavidades nasais e orbitais que devem ser examinadas atentamente. Os exames radiológicos úteis eles vão incluir a radiografia e tomografia computadorizada de áreas envolvidas. São realizadas biópsias para fechar o diagnóstico e o tratamento ele vai ser feito por meio cirúrgico e radioterapia, sendo a quimioterapia a mais utilizada para estágios mais avançados da doença. O prognóstico ele costuma ser mais precoce para o câncer de cavidade nasal e com isso trata-se de forma mais efetiva. Agora falando um pouco sobre o câncer de laringe, a gente vai ter as ocupações de risco, podemos ter trabalhadores expostos ao asbesto novamente, trabalhadores em mineração, trabalhadores na construção naval, expostos a gases e vapores e trabalhadores expostos a ácidos inorgânicos fortes. Em relação à etiologia, o câncer de laringe precoce ele está relacionado com o tabagismo. O consumo de álcool associado ao tabagismo está ligado diretamente também ao fechamento desse diagnóstico e a exposição ao asbesto em uma variedade de ocupação, incluindo mineração, manufatura de produtos contendo asbestos e isolantes, está associada também à elevada taxa de câncer de laringe. Ele acomete mais os idosos e adultos acima de 50 anos e trabalhadores que foram expostos a essas partículas. E a histologia de células escamosas. Em relação ao diagnóstico e tratamento, a gente vê que os sintomas de carcinoma de laringe eles vão variar dependendo do local e do comprometimento da região. A rouquidão ela é um sinal de apresentação inicial.
Vimos também que o tabagismo e o consumo de álcool eles são os principais fatores etiológicos, e a dificuldade de deglutição, nódulos na garganta e alterações na qualidade de voz, elas devem também ser imediatamente examinadas por meio de laringoscopia direta. E é necessário também a biópsia das lesões suspeitas para fechar esse diagnóstico. As radiografias e as tomografias computadorizadas da região do pescoço também são importantes, e o plano de tratamento ele deve incluir a preservação da vida e da qualidade de voz, feitas as intervenções necessárias. Agora, falando um pouco sobre o câncer de bexiga, em relação às ocupações de risco, a gente podemos ter trabalhadores expostos a aminas aromáticas na fabricação de usos de tintas e corantes, trabalhadores também expostos na indústria da borracha, pintores e motoristas de caminhão, trabalhadores expostos a metilenodianilina na operação de máquinas furadeiras e exposição a azocorantes derivados da benzidina. Em relação à etiologia, temos que o tabagismo ele é a principal causa, a exposição ocupacional também é uma importante causa, e os primeiros carcinomas de bexiga ocupacional eles foram notificados em 1934 com larga produção de aminas aromáticas nos Estados Unidos durante e após a Primeira Guerra Mundial. As exposições ocupacionais com evidências limitadas de causar câncer de bexiga em seres humanos incluem pinche, carvão, fuligem, limpeza de emissão de gases de motor a diesel. Em relação à patologia, a gente vê que os tumores eles podem ser papilares ou planos, e em mais de 90% dos casos, os tumores de bexiga eles são do tipo de células de transição. Entre 6 a 8% eles vão consistir em células escamosas e apenas 2% vão ser adenocarcinomas. E esses tumores eles são classificados de acordo com o grau de atipia celular, as anormalidades também nucleares e os números de figuras mitóticas. A gente vai ter também alterações genéticas que vão também estar associadas ao diagnóstico. E no diagnóstico e do tratamento, a gente vai ver que o sintoma de apresentação mais comum do câncer de bexiga é a hematura, que vai ser observado em 80% dos pacientes e habitualmente ele vai ser indolor, macroscópico e intermitente. Mais de 20% desses pacientes eles vão apresentar apenas irritabilidade vesical, como polaciúria, disúria e nictúria. O diagnóstico ele pode ser estabelecido com base ao exame citológico de urina, e o carcinoma de bexiga com a invasão da parede celular ele é potencialmente letal e ele pode produzir várias metástases. E o tratamento ele consiste em terapia, que vai variar de acordo com o estágio do câncer, que pode ser desde as intervenções cirúrgicas, quando não vai haver a presença de metástases, até a imunoterapia intravesical ou a quimioterapia sistêmica para casos mais acometidos. Certo. Sobre o câncer de fígado, a gente vai falar sobre o angiocarcinoma hepático. É um tumor raro, com forte ligação epidemiológica ao cloreto de vinil e arsênio. Ocorre mais em homens de meia idade. Apresenta-se por um longo período de anormalidades laboratoriais assintomáticas e dificuldade no estabelecimento do diagnóstico e tem-se uma resposta precária ao tratamento. Sobre a etiologia, o cloreto de vinil é a matéria-prima do plástico comum, chamado de cloreto de polivinila. E o angiocarcinoma de fígado ele também está associado a pesticidas arsenicais, vinho contaminado com arsênio e solução de flúor de uso medicinal. Certo, sobre a patologia e fisiopatologia, são lesões hepáticas, caracterizadas por fibrose hepática e angiocarcinoma. A fibrose hepática é aquela fibrose portal inespecífica, fibrose capsular e subcapsular na forma nodular, e o acúmulo intralobular focal de fibras de tecido conectivo. Os achados clínicos, os sinais e sintomas, são sintomas inespecíficos, alguns pacientes eles são assintomáticos, e a dor umbilical no quadrante superior direito é o sintoma mais comum. Tem-se fadiga, fraqueza, perda de peso. O exame físico ele vai revelar hepatomegalia com ascite, icterícia e esplenomegalia. Os achados laboratoriais vão ser elevação do nível sérico de fosfatase alcalina. O exame de imagem diagnóstico é feito pela radiografia de abdômen e os exames contrastados do trato gastrointestinal são normais. A cintilografia do fígado com radionuclídeos é anormal na maioria dos pacientes e a ultrassonografia hepática pode demonstrar uma massa hepática. O diagnóstico definitivo é mais bem estabelecido por biópsia hepática,
toracoscópica devido à dificuldade em estabelecer o diagnóstico e à rápida deterioração clínica. Mais de 50% desses diagnósticos ocorrem pós a morte. Sobre a vigilância médica em prevenção. Os empregados expostos devem ser submetidos a exames periódicos, incluindo anamnese, exame físico e provas de função hepática. O tratamento e prognóstico. Hepatectomia parcial em um número limitado de pacientes devido à presença de fibrose extensa no fígado não acometido. Sobrevida global de 6 meses. Principal causa de morte vai ser a insuficiência hepática. Agora falando sobre o câncer de pele. O principal risco é a radiação ultravioleta. O câncer cutâneo não melanoma tem excelente prognóstico. O câncer basocelular é mais de 3 vezes mais comum do que o câncer espinocelular. Ele é causado pela radiação ultravioleta, mais comum em trabalhadores com ocupação ao ar livre ou pessoas que utilizam cabines ou luzes para bronzeamento artificial, ou seja, aquelas que estão expostas a essa radiação. Sobre a etiologia, pele clara aumenta o risco, a ocupação de risco vai ser trabalhadores expostos à radiação solar, a hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ao arsênio e à radiação ionizante, dentre outros fatores. A produção de um tumor ela é iniciada pelo carcinógeno, porém o desenvolvimento subsequente é promovido de modo inespecífico. A iniciação ela vai ser permanente e reversível, enquanto a promoção, até determinado ponto, ela é reversível. Os efeitos principais da radiação ultravioleta sobre a pele vai ser a alteração fotoquímica do DNA e alterações da imunidade. Sobre a patologia, a gente tem os tipos histológicos, que são ceratoses solares, epiteliomas basocelulares, carcinomas espinocelulares e ceratoancantomas e melanomas malignos. As ceratoses putiformes da palma das mãos e plantas dos pés e também a hiperpigmentação. Sobre os achados clínicos, no epitelioma basocelular a gente vai ter uma lesão nodular na pele, da cabeça e pescoço, uma lesão lisa, brilhante, translúcidas, com vasos telangiectásicos e ela não é dolorosa nem hipersensível. Já no espinocelular, é uma ceratose actina, uma placa áspera e avermelhada na pele exposta ao sol. Aí depois vai aparecer como uma placa eritematosa bem demarcada e ligeiramente elevada, com mais infiltração e escamas. E as metástases, elas são mais comuns que no basocelular. Sobre a prevenção. O trabalhador ele vai poder se prevenir através do uso de roupas protetoras, usar diariamente filtros solares, realizar exames periódicos para detectar a presença de lesões cutâneas pré-malignas e malignas nos indivíduos de riscos, uma dose máxima permissível de exposição ionizante para a exposição ocupacional da pele é de 30 Rens em qualquer ano, em qualquer parte, na verdade, exceto antebraços e mãos, cuja dose permitida é de 75 Rens. O diagnóstico e tratamento, ela é feito através da realização de biópsia em todos os casos suspeitos de carcinoma de pele. O tratamento para cânceres de pele induzido por exposição ocupacional é igual a todos os outros cânceres de pele. Sobre leucemia. As duas principais formas de leucemia associada ao trabalho é a leucemia não linfocítica aguda, incluindo a mielodisplasia ou pré-leucemia, e a mieloide crônica. A proliferação de células sanguíneas caracteriza-se como a proliferação de células sanguíneas progenitoras imaturas na medula óssea e em outros tecidos. Há uma produção diminuída de eritrócitos, granulócitos e plaquetas normais. A maioria dos casos vai ser por interação de fatores de suscetibilidade do hospedeiro, lesão química ou física dos cromossomos e nos seres humanos incorporação de informação genética de origem viral em células troncos também suscetíveis. As exposições ocupacionais vai ser ao benzeno, radiação ionizante, ao óxido de etileno de 1 a 3% e pode ser também idiopática. Sobre a fisiopatologia da leucemia, a radiação ionizante ela causa um dano maior nas células que sofrem rápida divisão, como as células tronco da medula óssea, as células epiteliais e as células formadoras dos gametas. Vai ser um dano direto ou indireto ao DNA. E ao benzeno, vai causar uma anemia aplásica, que ocorre em indivíduos que ainda estão expostos a altas concentrações, e a leucemia pode ocorrer ao mesmo tempo ou após cessação da exposição.
Esses trabalhadores, eles podem apresentar aberrações cromossômicas nos linfócitos periféricos. Sobre os achados clínicos. No caso da radiação, a gente pode ter doses subletais que provocam náuseas e vômitos, seguidos de supressão da medula óssea. Pode ter também trombocitopenia, anemia e neutropenia, com seus sintomas associados, e o desenvolvimento da leucemia ela ocorre depois de um período de latência variável. Em relação ao benzeno, a gente vai ter hematotoxicidade, que resulta na anemia, trombocitopenia, leucopenia e o desenvolvimento da leucemia, que pode não ser precedida por esses sintomas. Como é que a gente pode prevenir esses casos? Evitando a exposição a agentes leucemogênicos potenciais, incluindo radiação ionizante, benzeno e tabagismo. E o tratamento e o prognóstico vai ser quimioterapia combinada e transplante de medula óssea. E outros cânceres que a gente vai listar aqui de maneira mais sucinta é ao formaldeído e poeira, que gera o carcinoma de nasofaringe, ao trabalho na indústria de borracha, que pode gerar câncer de estômago, leucemia, linfoma, câncer de pulmão e bexiga, a radiação ionizante, câncer nas glândulas salivares, esôfago, estômago, colo, pulmão, osso, pau, mama, rim, bexiga, cérebro e sistema nervoso central, tireoide e leucemia, exceto a linfocítica crônica. Os trabalhadores com semicondutores, que é o linfoma não Hodgkin, leucemia, tumor encefálico e câncer de mama. Pois agora a gente vai finalizar o slide aqui mesmo.